Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nossa revisão é de ciências, tá certo? Nós vamos abordar os capítulos 6 e 7 para a nossa provinha, que vai ser na próxima semana, tá bom? Então prestem atenção nesse vídeo para que vocês possam responder as atividades da revisão bem direitinho, tá certo? A tia vai dar alguns exemplos aqui para vocês. Vocês vão responder lá na nossa revisão, tá bom? Do caderno. Prestem bastante atenção para tirar uma nota 10 na provinha, tá certo? Bom, gente, nós vimos lá no começo do nosso capítulo 6 que temos animais de diversas formas, não é isso? A gente viu se aquilo que a gente estava observando, aquela imagem, era um animal ou não, não é isso? Então, nós temos os animais aquáticos e os animais terrestres. Os animais aquáticos são os animais que vivem na água e os terrestres são aqueles que vivem na terra. Mesmo aqueles que voam, eles são considerados terrestres, porque eles não ficam o tempo inteiro voando, né? Então, eles também são considerados terrestres, tá certo? Na nossa natureza, nós temos uma diversidade de animais muito grandes. Nós temos os que possuem asas e não voam, como os pinguins. Nós temos os que andam sobre 4 pernas, que são os ursos. Nós temos os cachorros, os gatos. Nós temos os que possuem patas, como a onça, né? Nós temos os que possuem nadadeiras, que aí também se encaixa o peixe, o golfinho e a baleia. Os que moram debaixo da terra, como a minhoca. Nós temos também a formiga e temos também um bichinho chamado toupeira. Muitos de vocês podem não conhecer, mas ele é um bichinho que vive lá embaixo da terra. Nós temos o que possui o corpo coberto de pelos, como os cachorros também, os gatos, as onças, os lobos, os ursos. Possui o corpo coberto por penas. Nós temos aí os passarinhos, a galinha, o pato, o beija-flor, não é isso? E nós temos os que nascem dos ovos. A tartaruga é um bichinho que nasce do ovo, que é um bichinho muito esperto. A tartaruguinha, ela vai lá e coloca os ovos dela lá na praia, na areia quentinha, faz um buraquinho assim bem grande, coloca os ovinhos dela lá dentro e aí quando eles nascem, eles saem de dentro desse buraquinho e vão direto para a água. Assim que eles nascem, é muito legal, né? Nós temos também os que mamam quando são filhotes, que a gente considera eles mamíferos, tá certo? Nesses que mamam quando são filhotes, nós temos os seres humanos, somos seres vivos, né? Que mamam, somos seres mamíferos. Temos o cachorro, o gato, a baleia, o golfinho, o lobo, a onça, a preguiça e o morcego. Muita gente não sabe, mas o morcego, ele mama quando ele é filhotinho, tá certo? Então, assim, nós temos uma diversidade de animais muito grandes. E essa diversidade de animais muito grandes, nós temos também várias características. Os animais possuem várias características diferentes, não é isso? Nós temos os que se locomovem e os que não se locomovem. Nós temos os que vivem na natureza e os que são caçados por já estarem em período de extinção, né? Que vocês lembram que extinção é quando aquele animal está em pouca quantidade na natureza. É quando o ser humano já fez tanto mal, caçou tanto aquele animal, matou tanto aquele animal que ele está em extinção. Ele não existe quase na natureza, existem poucas deles na natureza, tá certo? Aí nós temos também os animais, cada um deles tem seu habitat, o seu tamanho, a sua alimentação, a sua locomoção e temos algumas curiosidades, assim como tem no livro de vocês sobre o tamanduá bandeira, que é um bichinho aqui do nosso Brasil, tá certo? No nosso livro nós temos também sobre a aruanã, que é um peixe, o tuiuiu, que é uma ave, e a rã flecha azul, que era para vocês terem pesquisado, vocês me mandaram as tarefinhas todas ok, tá certo? E aí, nós temos também as características que diferenciam animais e plantas. O que é que pode diferenciar um animal de uma planta? A planta também é um ser vivo, assim como o animal e assim como nós seres humanos. Porém, cada um de nós temos umas características diferentes da planta, tá certo? A planta, ela faz o seu próprio alimento, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, tá certo? Nós, seres humanos e os bichinhos, na grande maioria das vezes, precisamos ir atrás do nosso alimento, nós precisamos caçar. Os bichos, na verdade, eles caçam e nós, seres humanos, vamos lá e compramos o nosso alimento, não é isso?
seja no supermercado ou do produtor lá do nosso vizinho. A gente comprou uma galinha, comprou uma carne de boi, comprou uma carne de porco, desses animais mais domésticos que a gente pode comer, tá certo? Dos animais da fazenda. E as plantas, elas não saem do seu lugar por vontade própria e nós conseguimos nos locomover. A maioria dos animais conseguem se locomover, tá certo? As plantas, elas só saem do lugar delas quando o vento vem e leva para bem longe assim as florzinhas, né? E as sementinhas, e aí elas são espalhadas na natureza, tá bom? Outra coisa bem importante que a gente viu são os animais que não conseguem se locomover. Nós temos no nosso livro 3 exemplos de animais que não conseguem se locomover. Nós temos as esponjas, os corais e as anêmonas. As anêmonas, como eu até falei para vocês na outra aula, elas servem como abrigo para os peixes palhaços. Os peixes palhaços é aquele do Nemo, que vive lá no fundo do mar, nos corais, nos oceanos. Pronto. O Nemo, vamos supor aqui o Nemo, que é o peixinho palhaço, ele vive na anêmona. Ela serve tanto de alimento quanto de abrigo para ele, e ele consegue colocar os ovinhos dele lá naquelas anêmonas, tá certo? E aí as esponjas e os corais também são 2 exemplos de animais que não conseguem se locomover. Eles ficam sempre naquele mesmo local. Lá no nosso fundo do mar, nós temos várias diversidades de bichos. Temos a estrela do mar, temos os peixes, as tartarugas, os golfinhos, as baleias, os tubarões. Todos esses bichinhos, eles são diferentes. Cada um se alimenta de um jeito diferente, cada um tem o seu próprio estilo de vida diferente, assim como nós seres humanos, tá bom? Os animais e as plantas, eles se alimentam, como eu acabei de falar para vocês, os animais caçam, vão atrás de comida para poder se alimentar, e as plantas produzem o seu próprio alimento, como na fotossíntese, tá certo? E aí, eu vou olhar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um animal do que as plantas produzem seu próprio alimento. O que elas fazem no próprio alimento delas? O que elas produzem? Elas produzem a oxigenação, a fotossíntese, a alimentação ou a produção. Como a tia falou agora, elas produzem a fotossíntese, tá bom? Não esqueçam desse nomezinho que vai cair na nossa prova. Nós temos animais de diversos tipos e diversas formas, né? Nós temos animais grandes, como a girafa, como o elefante. Nós temos animais bem pequenininhos, como as abelhas e as formigas. Nós temos os animais que ficam lá na água e os animais que ficam na terra, tá certo? Nós temos também os animais que vivem no gelo, os animais que vivem somente no deserto. Nós temos o urso polar, né, que vive lá no gelo, e o pinguim. E o deserto é cheio de camaleão e bichinhos assim bem difíceis de serem encontrados, como umas cobras bem peçonhentas, cheias de veneno, né? E temos também os escorpiões, que vivem muito lá. Mas na nossa cidade também pode aparecer escorpião e cobra, viu? Cuidado. Então, nós temos uma diversidade de animais muito grandes. Então, prestem atenção na revisão que a tia vai passar para poder vocês estudarem a respeito do que a gente trabalhou nos nossos 2 capítulos, tá certo? No capítulo 7, nós vamos ver como vivem os animais. Logo na abertura do capítulo, nós temos vários bichinhos. A tia mostrou até um bichinho desses pra vocês no vídeo anterior, mostrou como é que ele faz a dança dele, né? Que foi a ave do paraíso soberba, que é uma dança muito bonita, que a tia até mostrou um pedacinho do vídeo pra vocês lá no nosso vídeo aula, tá certo? Se vocês quiserem ver de novo, basta ir lá na nossa vídeo aula, tá bom? E aí vocês prestem atenção que vai cair sobre algum desses bichinhos aqui, tá certo? Na nossa revisão e na nossa prova, tá bom? Vou colocar a imagem de um deles lá pra vocês marcarem o item correto. Falando dos animais e dos seus ambientes onde eles vivem, né? Como a tia já falou, nós temos os animais que vivem na água, que são os animais aquáticos, e os que vivem na terra, que são os animais terrestres, tá certo? Os animais, eles também podem ser divididos como os animais silvestres, que são os que vivem lá na natureza, que a gente não pode ter em casa, e os animais domésticos, e os que vivem na fazenda, né? Que a gente também considera como se fosse doméstico, que
que a gente pode criá-los, tá certo? Para os fins próprios da gente. O que são esses fins próprios? A gente pode fazer uma criação de galinha, para ter ovo, para ter pinto, para ter galinha, né? A gente pode ter uma criação de porcos, de gado, tá bom? Pra gente poder se alimentar. Tanto do leite como da carne da vaca, né? Que a gente pode se alimentar. Nós podemos também ter os carneirinhos. E aí, a gente pode dividir esses bichos em silvestres e domésticos. Os silvestres são aqueles que estão somente lá na natureza, como um leão, uma onça, uma girafa, um elefante. Esses bichos, eles não podem estar na nossa casa. E também não é para estar em zoológico. Os bichos, eles devem estar soltos na natureza, vivendo a vidinha deles, tá bom? Então, com a quantidade de zoológicos e de circo que utilizam de animais para poder fazerem seus shows e ter espetáculos, né? Através desses bichos, o número de extinção da natureza, dos bichos da natureza, vem aumentando a cada dia, tá certo? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, nós temos até alguns tigres que são criados em casa, lá nos Estados Unidos, e lá eles permitem algumas vezes esse tipo de criadouro, sendo que é totalmente errado, né? A gente não pode fazer isso porque aí a gente acaba com a natureza da gente. Então, aqui no nosso livrinho, nós temos também as regiões geladas e as regiões de praias. E aí a gente dividiu os bichinhos nessas duas regiões. Nós temos nas regiões geladas o urso, a foca, o pinguim, o leão marinho. Nas regiões de praia nós temos as gaivotas, nós temos pássaros, nós temos vários tipos de bichinhos da terra, como uma joaninha, nós temos um macaquinho, nós temos vários tipos de bichinhos aqui na região da praia. Nós separamos também os bichinhos entre silvestres e domésticos e os que a gente pode criar na nossa fazenda, né? E nós falamos também da locomoção deles. Alguns voam, outros pulam, outros rastejam, outros andam sobre quatro patas, outros conseguem pular, outros conseguem andar sobre duas patas. E nós temos uma diversidade muito grande desses bichos. E também na alimentação deles. Uns são carnívoros, outros herbívoros, outros se alimentam de insetos e por aí vai, né? Nós temos uma quantidade bem variada de bichos e de alimentos. A onça, ela se alimenta de outro animal para ela poder sobreviver. Aquele outro animal, ele pode se alimentar de uma árvore, de um inseto, de outros bichos, né? De frutas também. Muitos animais se alimentam de frutas. O macaco, ele pode se alimentar de frutas e de insetos também. A zebra, ela pode se alimentar de plantas. O sapinho, ele pode se alimentar de insetos, tá certo? E como eu falei pra vocês, a onça, ela pode se alimentar de carne. Nós temos vários tipos de peixes também que se alimentam de outros peixinhos menores, tá bom? Na natureza lá das águas, né, dos meios aquáticos, muitos bichinhos também se alimentam de outros bichinhos menores, tá bom? Bom, gente, essa é a nossa revisão de ciências, tá certo? Nós falamos sobre várias coisas, dos animais, como eles andam, como eles podem comer, quais são os alimentos das plantas, que elas mesmas produzem seu próprio alimento, tirando os nutrientes da terra, né, que é a fotossíntese, que elas produzem a fotossíntese e se alimentam dessa fotossíntese. Os animais podem ser aquáticos ou terrestres. Prestem atenção na hora de vocês forem marcar lá na nossa revisão e na nossa prova, tá certo? E qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá bom? Beijão!